Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, no tempo da Páscoa, nós lemos passagens do Evangelho de São João. É um texto um pouco mais complexo, até mais difícil para a gente entender, mas João também ele se utiliza de alguns recursos catequéticos que favorecem a leitura. Por exemplo, ele escolheu 7 sinais. Esse é o nome que João dá para falar de Jesus. A intenção dessa escolha é para despertar a fé na pessoa de Jesus. Ele mesmo diz no final do seu evangelho. E também João escolheu muitas imagens para falar de Jesus. Então são recursos que ajudam o leitor ou os membros da comunidade a entender o que João quer nos passar sobre a revelação da pessoa de Jesus. Eu vou lembrar, por exemplo, algumas imagens. Ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, é o Verbo encarnado, Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade, é a vida, é a videira, enfim, são várias imagens. E no capítulo 10 nós temos 2 imagens. Primeiro, Jesus fala que ele era a porta do redil. O redil era uma espécie de curral onde eles guardavam os rebanhos à noite para proteger de animais selvagens, né? E alguém cuidava desse redil. Ele fala que ele é a porta, então a porta é a passagem, né? Olha só, Jesus é o lugar de proteção. Mas principalmente ele fala que é o pastor, o bom pastor. Numa realidade agrária, né, pastoril, essa é uma imagem muito conhecida desde o Antigo Testamento. Estava relacionada a Deus, ao líder do clã, ao chefe do clã, ao rei e assim por diante. O pastor mesmo das ovelhas, ele tinha uma afinidade muito próxima com o rebanho. As ovelhas conheciam o seu dono, né? Ele até chamava cada uma pelo nome, então ele protegia, ele zelava pelo rebanho. Então, aquele que exercia uma determinada autoridade deveria agir assim também, né? E aí Jesus se apresenta como o bom pastor. É o divino pastor que conhece, que identifica-se com as ovelhas, que protege as ovelhas. Elas escutam a sua voz e o seguem. Essa comunhão profunda entre Jesus e o Pai é um exemplo para falar também da sua comunhão com o rebanho. Ele falava, eu e o Pai somos um. Ele veio fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é a proteção do rebanho. Então, quando ele utiliza essa imagem pastor, ele está afirmando que algo sagrado deve ser preservado, que é o rebanho, que é a vida das ovelhas. Nós somos preciosos aos seus olhos e cada vida encerra em si esse valor bendito, né? Somos queridos, desejados e amados por Deus. Da parte do rebanho, então, escutar essa voz, né? E sentir-se amado e protegido pelo Senhor. Só no Senhor, só em Jesus, irmãos, bom pastor, nós encontramos a vida e a nossa segurança. A nossa Igreja Católica, ela se inspirou nessa imagem do bom pastor para falar do seu trabalho missionário. Nós falamos em pastoral. Vocês já ouviram muitas vezes essa palavra, fala pastoral da liturgia, pastoral da catequese, pastoral do batismo, pastoral familiar, enfim, são várias pastorais que nós temos para lembrar esse trabalho missionário de evangelização, de anúncio do evangelho que nós temos, né? E usamos essa palavra pastoral para falar desse cuidado, desse zelo, dessa responsabilidade que nós devemos ter com o trabalho missionário e também com aqueles que participam da igreja, né? Nós vamos ler, irmãos, nesse domingo, a passagem do livro do Apocalipse, também é um texto que nós estamos lendo durante o tempo da Páscoa, e João tem uma visão assim muito significativa. Ele fala de uma multidão de gente, né? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Ele fala que ninguém podia nem contar, né? E estavam vestidos de branco, com palmas na mão, diante
do trono e do cordeiro. Essas duas imagens aparecem muito no livro do Apocalipse. O trono é o lugar de Deus, onde Deus está sentado. E cordeiro é o Jesus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas estão prestando culto a este que está no trono e ao cordeiro. São os que vieram da grande tribulação. E João fala que eles lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. São os santos. É a igreja triunfante. Deus estende sobre eles a sua tenda e protege e alimenta o seu povo. E olha que imagem bonita. Ele fala que enxuga todas as lágrimas, né? Nós estamos rezando nesse quarto domingo, ou vamos rezar, né, pelas vocações. É uma dimensão muito importante na nossa igreja, né? A vocação é uma experiência que todo ser humano faz. Não é só a vocação cristã, a vocação à vida, a vocação de participar de uma comunidade, uma vocação específica na igreja. Enfim, essa realidade humana, até uma profissão, tem o seu caráter vocacional, né? E nós temos um trabalho muito bonito, chamamos pastoral vocacional. E uma das atividades importantes da pastoral vocacional é a oração. É claro que também tem a formação, tem os encontros, mas a oração, e você pode rezar também pelas vocações, porque a oração ajuda a pessoa a se dispor diante de Deus. As verdadeiras vocações, elas nascem num clima de oração. E falar em vocações, irmãos, irmãs, nós rezamos pelo Papa. Não é apenas uma simples eleição que nós temos através dos cardeais, daquele que vai ser o nosso pastor supremo, segundo o coração de Jesus. Também é uma vocação o governo da nossa igreja, de manter a nossa unidade, manter a nossa doutrina. Então, nós rezamos pelo Papa. E falando também em vocação, nós vamos, nesse domingo, rezar por uma vocação sublime, que é a vocação das nossas mães, a vocação à maternidade, pedindo que Deus abençoe, proteja, dê saúde, dê paz, dê coragem às nossas mamães, né? E agradecer a Deus, porque elas que, juntamente com os nossos pais, que participaram da geração da nossa vida. Parabéns a todos vocês que são mães. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.